boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas eu já agradeço a sua audiência. Se inscreve e toca no sininho. Hoje eu estou aqui com meu amigo Dr. Rafael Cardoso. Rafael, o nosso canal do YouTube é falando sobre respeitando as regras. Temos algumas coisas para nós discorrer. Espero que se ajude não só eu, mas a nossa audiência. Os inscritos e os não inscritos. Bom, gostaria de saber o que te levou a cursar Direito. Bom, primeiramente é um prazer falar com você, com o seu público, com a sua audiência, com quem nos assiste. Eu acho que cursar Direito é mais do que um mero estudo da letra fria da lei, do que compõe o ordenamento jurídico. O estudo de Direito é um estudo de vivência, né? Um estudo de compromisso consigo mesmo, compromisso com o próximo. Eu acredito que a profissão do advogado seja a profissão que esteja mais próxima dos ensinamentos de Cristo, que é a questão da doação, a questão do empenho ao próximo, da ajuda, da contribuição com o outro. Eu acredito que seja uma questão vocacional. Muito bem. O que te levou a ir para a área criminal do direito? Bem, a área criminal, em que pese ela seja muitas vezes confundida com alguma coisa não muito bem aceito, não muito bem visto pela população, mas a área criminal é uma área de extrema importância, porque veja bem, a questão do direito criminal em si é a defesa do ser humano como ente que sofre alguma intervenção do Estado. Então, eu acredito que um dos ensinamentos mais valiosos de Jesus Cristo quando ele esteve na Terra seja que ele veio para salvar os enfermos, né? Aquele que padece de algum mal, de alguma doença. Eu acredito que o advogado criminal também se baseia mais ou menos pelas mesmas lições, né? A nossa busca aqui é a ressocialização, é o reenquadramento, a recolocação do indivíduo na sociedade, para que ele possa conviver de forma harmoniosa e que respeite as leis e que respeite o ser humano e que ele entenda que ele faça parte de um conjunto, né? Que a sociedade ela não é uma questão de indivíduos isolados, né? A sociedade é uma integração dos indivíduos. Até o doutor falando uma coisa, até tem uma frase que o doutor até usou no júri, né? Que você não defende o pecado, e sim o pecador para tentar ressocializar ele de novo à sociedade. Sim, exatamente. O que nós defendemos aqui é o ser humano como ente central de toda a intervenção do Estado, de toda a punição da lei e de que ele consiga realmente se reenquadrar, se colocar e achar o seu lugar na sociedade. Porque a sociedade tem espaço para toda e qualquer pessoa. Muito obrigado. E o que você pode me dizer dos direitos fundamentais? Bom, os direitos fundamentais, ele é escalado como os direitos integrantes do coração de um Estado, né? Os direitos fundamentais, eles são uma reserva do mínimo que um Estado tem que oferecer para que o ser humano ele viva de forma digna. Tá? Os direitos fundamentais, ele tem o objetivo de conferir ao ser humano um chamado de mínimo existencial. É o mínimo que ele precisa para poder viver, para ele poder sobreviver de forma digna. Tá? Os direitos fundamentais, às vezes ele é confundido com direitos humanos, tá? Mas existem semelhanças e diferenças. Né? Primeiro que os direitos fundamentais têm escrito na norma fundamental do Estado, né? Na Constituição do Estado, certo? Enquanto que os direitos humanos ele é tratado de uma forma mais global, de uma forma mundial, né? Em tratados internacionais, em documentos, em acordos multilaterais internacionais, né? Mas o direito fundamental, na sua inscrição na Constituição, ele é um pouco mais específico, né? Ele já elenca uma série de abstenções que o Estado tem que fazer, tá? Ou seja, não intromissão na vida do particular, garantias ao particular para que outros particulares não interfiram na vida desse particular e que até mesmo o Estado não interfira na vida do particular. Tá?
Então, os direitos fundamentais ele tem uma série de perspectivas que ele tem que ser observado. Tá? Agora, eu acho que é muito importante a gente observar que os direitos fundamentais eles tiveram uma série de decorrências históricas ao longo do tempo, seja por conta do justnaturalismo, que entendia que o direito fundamental vinha de uma questão divina, vinha de uma questão teológica, de uma questão religiosa, de uma questão sagrada, tá? Quanto da evolução do direito fundamental com a chegada do positivismo, né? Que foi a inscrição desses direitos fundamentais na lei. Tá? Então, o positivismo inaugurou uma nova forma de se estabelecer os direitos fundamentais. Tá? E a evolução do justpositivismo, porque nem o justnaturalismo, nem o justpositivismo foi suficiente para resguardar a tutela dos indivíduos. Né? E com essa evolução surgiu uma nova corrente de pensar do direito, que se chama neoconstitucionalismo. Tá? Essa corrente do neoconstitucionalismo, ela se estabelece de um parâmetro diferente de interpretar a lei, né? Porque só a interpretação da lei não é o suficiente. Tá? Esse neoconstitucionalismo ele propõe o seguinte: a lei ela tem que ser interpretada a partir do ser humano. O ser humano é o cerne de todo o ordenamento jurídico. Então é dele que se parte e é dele que se volta à compreensão do direito. Tá? Então, alguns doutrinadores eles entendem, inclusive, que o direito é o justnaturalismo. Não, perdão, o neoconstitucionalismo ele é o ponto de partida e o ponto de chegada. Tá? É o ser humano. O ser humano é o ponto de partida e o ponto de chegada. Tá? Porque isso faz diferença na interpretação da lei. Tá? Porque se a gente analisar só a lei, excluindo a posição do ser humano como ente de direitos, a lei por si só não é suficiente para garantir que o ser humano tenha condições mínimas existenciais, que ele tenha proteção do Estado e tenha proteção de si mesmo contra terceiros, inclusive contra particulares. Doutor, você colocou muito bem, até envolveu os direitos humanos. O que o doutor acha dos direitos humanos em termos de Brasil e em termos internacional? Olha, partindo primeiramente dos direitos humanos internacionais, a gente vive um momento de muita instabilidade. Né? A gente vê uma série de conflitos armados no Oriente Médio, a gente vê conflitos na Europa, a gente vê conflitos em países até da América Latina, né? E esses conflitos, por si só, eles já são aptos a gerar uma série de lesões a bens jurídicos fundamentais, inclusive a direitos humanos. Né? Você tem questões de refugiados, você tem questões de civis sofrendo com ataques militares, você tem questões de choques de cultura, né? Porque se você imagina que cada estado, cada nação tem uma cultura diferente, né? Ele imagina que a cultura do outro é uma cultura que não evoluiu, uma cultura incivilizada. Né? Então você tem, ao mesmo tempo, o Estado interferindo na vida das pessoas, gerando lesões de direito e até as próprias pessoas acabando sofrendo um choque de cultura. Então você precisa analisar porque os direitos humanos a nível internacional, a nível global, ele preserva em seu princípio, tá, essa questão do choque cultural. Né? Você precisa saber respeitar a cultura das pessoas. Né? E isso a gente não observa com muita frequência, inclusive nesses conflitos. Entendeu? Agora, a nível nacional, temos também uma série de questões que são aptas a gerar violação de direitos humanos. A primeira delas é a mais grave que a gente aponta, a própria jurisprudência, os próprios tribunais têm apontado nesse sentido, é a questão do estado de coisas inconstitucional. O que é isso? O estado de coisas inconstitucional é um termo jurídico que foi criado na Colômbia, que significa basicamente o seguinte: o Estado está agindo de forma totalmente errada na manipulação do direito. Ou seja, é uma questão que ela versa tanto do legislativo, do executivo, do judiciário, que não vem respeitando a legislação, tá? Que é a questão do sistema prisional brasileiro, que não ressocializa. Tá? Nós temos aqui, hoje no Brasil, uma grande densificação de leis que são meramente simbólicas, tá? Que não estão atendendo realmente ao interesse principal, que é a proteção da sociedade. Tá? Porque quando você formula uma lei, ao mesmo tempo que você impõe
uma obrigação do respeito a ela, você também precisa ampliar a questão da educação, a questão da cultura das pessoas, porque uma lei por si só, ela não é apta a mudar uma sociedade se a cultura também não evoluir, certo? Então, isso também é um grande problema. E outra coisa também que é uma violação grave de direitos humanos, que nós estamos em trânsito para um estado de coisa inconstitucional, é a questão dos moradores de rua, das pessoas sem teto, né? Essas pessoas que estão constantemente à mercê da própria sorte. Tá? Você não vê o poder público empenhado em oferecer questões de dignidade para essas pessoas, de assistência material, de reinclusão dessas pessoas na sociedade, de programas de saúde, tá? Porque você tem muitas pessoas lá que são envolvidas com drogas, com álcool, né? Isso tudo é uma questão de saúde pública, né? Porque isso tudo impacta o SUS, impacta o direcionamento de políticas públicas que deveriam ter sido já implementadas para essas pessoas e que não vem sendo. Tá? Então, isso é um exemplo muito grande. Outra questão também, que está muito em alta agora, é essa questão do controle das redes sociais, o controle das opiniões, né? Porque você tem um choque muito grande aqui de bens jurídicos tutelados. Tá? De um lado você tem a liberdade de expressão e do outro lado você tem calúnias, injúrias, difamações que eventualmente ocorrem. Tá? Para isso tudo já existem mecanismos jurídicos. Tá? Você tem na legislação penal uma definição, tá? Do que é o crime de injúria, do que é o crime de calúnia, tá? De difamação, enfim, do excesso, tá? da opinião. Tá? A opinião por si só todos têm direito. Tá? Isso é uma questão constitucional, consagrada já como princípio fundamental da Constituição. Só que como regra do direito, não há direito absoluto. Tá? O direito é sempre relativizado, certo? Quando há um choque entre direitos, você faz uma ponderação, no caso concreto, aquele direito que ele deve prevalecer ou não. Tá? E agora existe uma questão toda, a regulamentação da mídia, marco civil da internet, tá? Regulamentação das redes sociais, tá? Inclusive a possibilidade de responsabilizar as grandes ferramentas de rede social, né? Facebook, Instagram, ou enfim, essas grandes divulgadoras de conteúdos digitais, como sendo até mesmo responsáveis pelas opiniões que os criadores ou que os usuários têm sobre determinado assunto. Tá? É uma questão que está sendo discutida na Suprema Corte, né? E isso tem gerado um grande dissabor na sociedade. A sociedade não está aceitando isso de uma forma muito equilibrada. Tá? Há, inclusive, um debate, um proselitismo político, um choque aqui de ideias políticas aqui que agrava a situação e que não permite que a gente caminhe nesse sentido. Né? Mas isso também é uma preocupação que, inclusive, foi recentemente incluída como um dos direitos fundamentais. Tá? É a questão da proteção à sua imagem na internet, essa dinâmica que a sociedade tem hoje com as redes sociais. Doutor, você falou em saúde pública. A falta de saúde pública também esbarra nos direitos humanos? Esbarra de forma frontal, né? Porque existem direitos humanos que são direitos afirmativos, ou seja, o Estado tem que implementar políticas, né, para que ele permita que o cidadão flua de direitos. E o direito à saúde, esculpido na Constituição Federal, ele é um direito considerado como um direito de aplicação imediata. Tá? É uma norma de eficácia plena. Ou seja, do ponto de vista constitucional, significa que o Estado tem que implementar de imediato a questão da saúde. Tá? Seja com políticas públicas, seja com a questão dos medicamentos, seja com questão de tratamentos médicos, seja com questões que envolvam tratamentos de pessoas trans, pessoas que tenham vivências sexuais distintas. Tá? Então tudo isso também está muito em voga no momento, está sendo muito debatido, inclusive nos tribunais, tá? Inclusive pela ausência de lei. Tá? Porque quando há um vácuo, há uma ausência de lei regulamentando o assunto, tá? Essas questões todas vão parar no judiciário. Tá? E o judiciário, como uma instituição permanente, ela tem que dar uma resposta.
não pode se omitir. Então, o judiciário está sendo constantemente provocado com relação a isso. Mudanças de nome, enquadramento como questões de própria orientação sexual, tá? Banheiros públicos, se há uma necessidade ou não de uma inclusão de um novo modelo, tá? Mas isso tudo realmente, inclusive isso tudo também tem causado um desgaste da sociedade, porque existe uma parte que é a favor, uma parte que é contra, e todo mundo tem direito à sua opinião, tá? Mas o choque dessas opiniões é que gera o desgaste. Muito bem. Fazer mais uma pergunta, doutor. O que para o doutor é uma motivação diária? Olha, a motivação diária, ela tem que ser encarada como o fruto do passado e a semente do futuro, né? A motivação diária, você tem que construir ela, né? Você tem que estar disposto a receber críticas, você está disposto a saber que você não sabe tudo, que você está sempre em evolução, que você precisa aprender cada vez mais, que você precisa evoluir como profissional, inclusive para entregar um bom trabalho, ou que você precisa, inclusive, evoluir como pessoa, né, como ser humano, para você ser um bom integrante de uma sociedade, ser um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, enfim, uma boa pessoa. Então, essa motivação, ela tem que ser calçada diariamente, tá? São pequenas ações, são pequenos movimentos que garantem que ela está sempre em constante compasso com o que você vem construindo, com o que você vem evoluindo e com os frutos, inclusive, que ela te rende, tá? Porque a motivação, ela gera uma série de frutos, né? Seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Eu acredito que a motivação, ela é o combustível do seu aprendizado, é o combustível da sua percepção do mundo, ela faz você melhorar como ser humano, enfim, né? Eu acredito que a motivação, e ela é diferente de pessoa para pessoa, né? Cada um tem que buscar a sua motivação, né? Tem pessoas que têm motivações financeiras, tem pessoas que têm motivações religiosas, tem pessoas que têm motivações sentimentais, emocionais, da família, patrimoniais, que também é válido, que também é totalmente lícito, compreensível, né? Mas você tem que ter alguma, né? Alguma coisa tem que te motivar. E o que te leva a essa motivação diária a ter uma vida plena, na opinião do Dr. Rafael? Olha, a vida plena, ela precisa ser, ela é muito subjetiva, né? Você tem que imaginar a vida plena como uma vida essencial, ou seja, aquela vida que vale a pena ser vivida. Eu li um livro chamado Assim Falava Zaratustra. Esse livro ele dizia mais ou menos o seguinte: leve o tempo que for para você encontrar aquilo que te motiva, aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz viver. E quando você encontrar isso, viva isso de forma intensa, né? Viva isso todos os dias, né? E eu encontrei isso na minha profissão, eu encontrei isso na minha família, eu encontrei isso no meu convívio social, nas pessoas do meu meio social, uma motivação. Então, todos os dias, quando você conversa com um amigo, quando você consegue ter um bom trabalho, quando você consegue exercer bem a sua função na sua família, na sua sociedade, no seu trabalho, eu acredito que isso motiva bastante as pessoas e isso me tem gerado uma motivação muito grande. Você saber aproveitar a vida e que quando você encontra uma vida que vale a pena ser vivida, tá? Isso é uma felicidade muito grande, é uma motivação muito grande para qualquer pessoa. Muito obrigado. Vamos aqui para a última pergunta aqui para o Dr. Rafael, que é a respeito e é o nome do nosso canal. O que é o doutor respeitar as regras? Olha, as regras, elas são inerentes da vida em sociedade, né? A vida em sociedade, ela impõe uma série de regras para que a gente consiga viver de forma harmoniosa. O contrato social de Rousseau, Rousseau era um filósofo, era um estudioso da sociologia, da vida em sociedade, do direito, enfim. E ele pregava no seu contrato social que existia um contrato entre as pessoas de forma implícita. Tá? Ou seja, significava que as pessoas, quando elas resolveram viver em sociedade, para elas terem benefícios, né? Porque a vida em sociedade ela te gera uma série de benefícios, né?
você tem facilidades, você tem uma série de possibilidades, tá, que você não teria sozinho, de forma isolada, né? Então, mas para que essa vida em sociedade seja harmoniosa, ele estabelece que essa vida tem contratos sociais. Tá? O meu direito termina onde começa o seu. Tá? Então, essa obediência a princípios, a regras, a comportamentos, a certos padrões mínimos que se esperam da sociedade, claro, respeitando sempre a liberdade é sempre algo inegociável, a liberdade é um direito fundamental de extrema relevância, ele é a base, tá, dos direitos fundamentais, mas a liberdade ela encontra também certos requisitos, certos respeitos que devem ser observados. Tá? Então, esse contrato social que ele estabelecia é mais ou menos isso. Tá? O meu direito começa onde termina o seu e vice-versa, tá? Para que a gente consiga ter uma convivência harmoniosa e ter uma sociedade que ela preserva a sua dignidade, que preserva a dignidade dos seus moradores, que preserva a dignidade de todas as pessoas como um todo e que ela consiga evoluir e estar em constante evolução. Porque os direitos humanos, ele prega exatamente isso, tá? A questão de que você nunca pode estagnar um Estado. O Estado ele tem que estar em evolução, os direitos humanos eles estão em constante evolução, tá? É por isso que os direitos humanos eles são interpretados, eles são encarados do ponto de vista das suas dimensões, tá? Ou seja, cada dimensão de direitos humanos é uma expansão, tá? Cada vez mais os direitos humanos eles se expandem para poder proporcionar ao indivíduo que ele viva de forma plena, que ele viva de forma saudável, que ele tenha encontrado na sociedade uma vida que vale a pena ser vivida. Tá? Então eu acredito que essa questão da sociedade ela seja é uma questão difícil, tá? Não é fácil, tá? Porque viver em sociedade é uma questão complexa, tá? Você tem choques culturais, você tem choque de pensamentos, você tem choque de opiniões, isso gera algum desgaste, mas que esses desgastes todos eles não são impossíveis de ser equilibrados, tá? Tudo com respeito, tudo com uma compreensão do mundo, como disse esses dias o ministro Og Fernandes em um julgamento na sexta turma do STJ, ele disse uma frase que eu entendi muito bem, tá? Você que está sempre em aprendizagem, você que está buscando sempre o conhecimento, que está buscando a evolução, você tem uma compreensão melhor do mundo ao seu redor. E isso faz que você seja um ser humano melhor, que você interaja de forma melhor com os seus semelhantes. Então eu acredito que isso é uma grande verdade. Tá? O aprendizado é uma grande chave, é uma grande ferramenta para os direitos humanos, para a vida em sociedade e para a evolução do ser humano em si, na sua família, na sua profissão ou em qualquer área que ele vai evoluir. Então, na opinião do doutor, então, respeitar as regras é também respeitar a opinião do seu semelhante. Sim, perfeitamente, porque as regras elas servem para estabelecer uma justiça comum entre os semelhantes. Tá? A regra nada mais é do que isso. Tá? Uma condição pré-estabelecida que nós aceitamos. Tá? Então, o respeito ao semelhante, ele parte do respeito às regras. Tá? Sem regras, é praticamente impossível você estabelecer qualquer tipo de intervenção, de relação humana harmoniosa. Então, o respeito à regra é fundamental. Obrigado. Estamos aqui encerrando. Quero agradecer ao Dr. Rafael Cardoso, advogado conceituado aqui na cidade de São Roque e região. A contribuição das pessoas na sociedade, cada um contribui de alguma forma, tá? Seja por meio do esporte, seja por meio do estudo, seja por meio do trabalho, seja por meio da arte, tá? Há um espaço para todo mundo na sociedade, tá? Eu acredito que você só precisa encontrar o seu, tá? Você encontrando o seu lugar na sociedade, você vai conseguir viver de forma plena, de forma harmoniosa, vai conseguir ter uma vida que vale a pena ser vivida. Tá? Então eu agradeço a atenção. Obrigado, Deus abençoe.